Em 2012, quando você foi contratado, começou um novo ciclo de contratações, de grandes contratações no Atlético. O time foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil. Esse ano é uma prática um pouco diferente, muito empréstimo, mas sem grandes nomes. Como é que você que começou esse ciclo vê essa virada de chave, podemos dizer, do Atlético? Bom, acho que é uma nova filosofia, uma nova metodologia, né, que o novo presidente tem tentado implementar aqui, mas que de forma alguma vai deixar baixar o nível competitivo da equipe, que não vai representar que o Atlético não vai brigar por títulos, porque eu acho que as contratações elas foram pontuais, mesmo sem grandes investimentos. Foram buscadas aí peças que atendem a algumas carências que havia em relação ao ano passado, então vejo o início do ano aí de forma bastante otimista, bastante positiva, os treinamentos têm sido muito bons e creio que tem tudo aí para dar grandes resultados, mesmo não havendo aquela contratação que às vezes balança o mercado, mas jogadores de muita capacidade que foram contratados. Ô, Vitor, você, ainda falando a respeito desse período de 2012 para cá, você quando chegou aqui tinha à sua frente Hever e Leonardo Silva. Agora, para esse início de temporada, provavelmente você vai ter Gabriel e Iago Maidana, dois jovens. Eu queria que você falasse a respeito dessa juventude, o quanto que eles podem ser importantes aí no desenvolvimento do Atlético para a temporada de 2018. Bom, são jogadores jovens, jogadores de muito vigor físico. O Gabriel já, mesmo com sua juventude, já tem uma certa experiência, está consolidado no Atlético, jogou praticamente a temporada passada inteira, né, um jogador de muita regularidade, e o próprio Maidana também é um jogador que fez um grande trabalho jogando pelo Paraná. Além deles temos outros jovens zagueiros, né, como o caso do Bremer, caso do Matheus Mancini. Então, acho que em termos defensivos, em termos de jogadores de defesa, estamos muito bem servidos, né, com o próprio Leonardo Silva que se manteve e logo também está aí atuando. Então, creio que nesse aspecto aí defensivo, principalmente que se diz respeito aos zagueiros, o Atlético está muito bem servido e muito bem representado. Agora, quase que em cima disso, Vitor, como é que a bola ela... Eu me recordo, pessoal que é mais jovem, você pegava do goleiro, ponto esquerda, fulano, 5 anos, 6 anos, 7 anos, Libertadores há pouco tempo. Você, Leonardo Silva, sua memória funciona, tem mais alguém na época? Luan. Giovanni, Carlos César também, se não me engano. Mas são ciclos, né? O futebol é dinâmico, há essa troca constante de jogadores. Eu até acho que aqui demorou um pouco mais, talvez até pelas que passou, né, valorizando essas conquistas, valorizando os jogadores que passaram por essas conquistas, mas é normal. Acho que a cada temporada um novo ciclo se inicia, e o ciclo que se inicia em 2018 são os jogadores que estão aqui, que chegaram, talvez um ou outro que possa vir chegar ainda, mas a história que já foi escrita está escrita. Então estamos aqui para fazer uma nova história, e com certeza esses jogadores que estão chegando vieram aqui também para escrever a sua história, escrever uma história vitoriosa. O elenco era forte nos nomes, mas em campo o Atlético não conseguiu colocar um time também forte, um time competitivo. Pelo que você está vendo aí do grupo, pelos treinamentos, você acha que será diferente esse ano? O Atlético precisa de um time, voltar a ter um time competitivo para fazer do Horto a casa dele e não a casa dos outros, como foi ano passado? Bom, eu discordo quando você disse que o time não foi competitivo. Na verdade, o que acontece foi uma irregularidade durante a temporada. A gente alternou bons e maus momentos. Acho que foi essa inconstância que acabou acarretando aí em resultados não esperados, que de acordo com que a nossa equipe poderia realmente render, né? Mas falar que não foi competitivo, acho que um pouco há um certo exagero nesse termo. Talvez a regularidade,
a troca constante de treinadores, acho que uma sequência de trabalho não permitiram também que os jogadores que estiveram no passado pudessem ter uma sequência e render o seu melhor. Mas espero que 2018 seja um ano aí de grandes conquistas, seja um ano no qual tenha servido aí 2017 como aprendizado para, principalmente jogando em casa, que era nosso grande ponto forte, possamos aí recuperar essa força. E acho que pelas características dos jogadores que temos aqui hoje, temos tudo para fazer do Horto, principalmente, uma das nossas armas. Vitor, o Fábio Santos conversou conosco e falou até que esse fato que você também citou há pouco dessa mudança de metodologia ou filosofia, enfim, dos nomes contratados, os que saíram, dá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque, com todo respeito, não são nomes de tanta expressão, tem qualidade, mas não tem o nome dos que saíram, né? Você concorda com isso? Acha que pode ser algo que favoreça mesmo? Bom, talvez não tenha o status de estrelas que nós tínhamos ano passado, mas não dá para dizer que o Ricardo Oliveira é um jogador que não tem história, não é um jogador forte, não é um jogador que seja decisivo. O próprio Roger Guedes, o Eric foram campeões brasileiros, então são jogadores, por mais que não tenham, vamos dizer, a grife, né, daqueles que saíram, são jogadores vitoriosos e tenho certeza que vêm para o Atlético para conquistar títulos. Vitor, vocês costumam dizer que o sistema defensivo é formado pela cooperação de jogadores também do ataque, no meio de campo também. Com as contratações do Atlético esse ano, com os perfis de reforços, você acredita que pode melhorar os números da defesa em relação ao ano passado? O Atlético ficamos justamente por jogadores de frente não marcarem direito, assim? Acho que uma defesa sólida ela se passa pelo comprometimento defensivo de todos, não só pelos aqueles que jogam na parte defensiva, especificamente falando, mas hoje, né, com o futebol, o modelo que se utiliza no futebol, jogando em linhas de compactação, né, que são termos muito citados, né, no futebol moderno. Quando você joga próximo, você joga compacto, né, isso independe de jogador de defesa e jogadores de ataque, né. Acho que tem que haver uma sincronia de equipe, né, para não dar espaço aos adversários, que se você tem 10 jogadores em campo e 3 não marcarem, você consequentemente vai ter espaço para o adversário. Então tentar sincronizar todos os jogadores para que os espaços para os adversários eles sejam restritos e a gente não sofra tanto como sofreu ano passado. Vitor, o que você pode dizer aí dessa pré-temporada até agora? Diferente do ano passado, mesmo treinador, né, do ano passado, tá aí, uma estrutura diferente, treinando num campo diferente, tendo que ir de ônibus, debaixo de um calor danado. Como é que está o aproveitamento até agora para vocês aí dessa pré-temporada? Bom, tem sido positivo, como eu falei. O Atlético é um clube que dá uma estrutura fantástica, né? E a gente tem observado um nível de trabalho muito bom, né? O pessoal tem entendido perfeitamente aquilo que o Oswaldo tem pedido em seus trabalhos, né? Isso eleva o nível competitivo entre os jogadores e quem tem a ganhar com isso é o Atlético, né? Quando você tem um nível competitivo entre atletas com respeito e amizade, o nível técnico, consequentemente, ele vai aumentar. E é isso que a gente espera a cada treino, a cada dia que passa, essa elevação do nível técnico aí para a hora que realmente a bola rolar, a equipe já está num bom nível competitivo e bom nível técnico também. Vitor, no ano passado foram 3 técnicos, né, o que impossibilita muito padronizar um estilo de jogo, um modelo, enfim. Você espera que, além de recuperar essa força em casa, que você citou também, o Atlético reencontre um modelo para essa temporada de 2018 que seja por um ano inteiro? Por exemplo, o Corinthians no ano passado foi o campeão brasileiro e desde o Campeonato Paulista já se via algo claro de como o Corinthians jogaria no ano. Você acha que isso é importante também? Bom, acho que para você construir uma equipe vencedora, você tem que ter um padrão de jogo, um padrão tático, um padrão de organização, e isso é importante. Eu creio que
segundo turno do Brasileiro no passado, a gente conseguiu criar esse padrão, né? Se você analisar, o Atlético terminou com uma das melhores campanhas do segundo turno, né? Até possibilitando chegar até o final, mesmo passando por tantas dificuldades, chegando até o final, brigando por uma vaga na Libertadores. Eu acho que a manutenção desse padrão tático, né, de organização aliado a algumas evoluções que a gente tem que buscar para esse ano pode levar, sim, o Atlético a ser uma equipe forte, uma equipe extremamente competitiva que vai brigar por grandes conquistas durante a temporada. Beleza?